Olá a todos, meu nome é Rodrigo Mello, sejam bem-vindos ao blendernítidos.com.br e na videoaula de hoje nós iremos aprender a trabalhar com partículas, com o básico dos parâmetros de configuração do sistema de partículas. Muito bem, então para iniciar nossa aula, vamos aqui no painel Properties, aqui à direita, vamos em Particles, clicamos com o botão esquerdo e nesse pequeno sinal de mais vamos adicionar um sistema de partículas. Podemos renomeá-lo aqui em Name para partículas teste, por exemplo. Você pode dar o nome que você quiser. E aqui temos um novo parâmetro chamado Type. Ele, no caso, nos proporciona escolher o tipo de partícula que será emitido. Aqui temos Emitter, que irá emitir partículas granuladas, enfim, partículas que serão soltas, emitidas realmente pelo objeto. E temos Hair, que serão partículas que ficarão fixas ao nosso objeto e que irão reproduzir cabelos em um personagem, por exemplo. Ok? Então vamos manter aqui o tipo Emitter. E temos aqui este outro parâmetro, Number. Ele representa o quantitativo de partículas que serão emitidas pelo nosso objeto. Então, para que vocês entendam o que vai ocorrer, vamos aqui dar um play no timeline, ou simplesmente damos um Alt A, e partículas são emitidas do nosso objeto. Muito bem, então, ao alterar o valor de play do número, né, de partículas, por exemplo, para 100, o número de partículas se reduz consequentemente para 100. Aqui, logo abaixo, temos três parâmetros bem importantes. São eles o Start, o End e o Lifetime. Vou retornar aqui para um valor mais alto, por exemplo, 500, para que esse efeito seja mais evidente. O Start representa o frame na qual essas partículas serão emitidas inicialmente. Então, ao alterar o valor, por exemplo, para 50, essas partículas, ao invés de serem criadas no primeiro frame, serão criadas no frame 50, como vocês podem ver aqui. Então, temos uma pausa entre o 0 e o 49, e a partir de 50 essas partículas são emitidas. O End representa o último frame na qual essas partículas vão ser emitidas. Então, como vocês podem ver, ao chegar em 200, elas deixam de ser emitidas. Okay? Então, ao alterar o valor, por exemplo, para 120, elas deixarão de ser emitidas no frame 120. Iniciarão no 50, deixarão de ser criadas no 120. Muito bem. Temos também aqui, vou retornar aqui ao 200 e aqui para o frame 1. Temos também esse parâmetro que é o Lifetime, ou tempo de vida da partícula. Aqui, por padrão, temos o valor 50, que pode ser alterado, por exemplo, para 10. Consequentemente, vocês podem perceber que o tempo na qual essa partícula permanece na cena é menor, pois o seu tempo de vida, o seu lifetime é menor. Se alterarmos esse valor para um número grande, por exemplo, 100, o tempo de vida dessas partículas na cena será, consequentemente, bem maior. Ok? Então, retornaria aqui para um valor de 50. E, muito bem, temos aqui logo abaixo, ainda em Emission, três parâmetros interessantes. São ele o Vertex, Faces e o Volume. O Faces representa a emissão de partículas pelas faces, como vocês podem ver aqui. O Vertex irá emitir partículas apenas pelos vértices desse objeto. Então, você pode ver que apenas pelos vértices elas estão sendo emitidas agora. E o volume, por sua vez, fará com que essas partículas sejam emitidas de todo o volume do nosso objeto. Ok? Então, vou manter aqui o modo Faces.
Bem, temos logo aqui abaixo outros 3 métodos de emissão. São eles o gthread, que é esse que vocês estão verificando agora, o random e o grid. O random, ele irá dar uma distribuição randômica às nossas partículas, ou seja, desorganizada, e o grid tomará esse aspecto como em cascata. Ok? Vamos manter o gthread. Logo abaixo temos o padrão velocity. Velocity representa a amplitude, a força com que essas partículas são emitidas do nosso objeto. Então, temos por padrão o número 1, podemos aumentar ele para 20, por exemplo, e como vocês podem ver, essas partículas são lançadas com mais força, com mais amplitude do nosso objeto. Ok? Então, vou retornar aqui para o padrão 1. O tangent representa a forma com que essa partícula sai, é lançada do objeto. Ao mexer no valor de tangente, elas saem cada vez mais tangentes à superfície. Ok? Então, dar o valor 0 novamente. E temos aqui um padrão, um parâmetro bem importante. Ele é o emitter object. Ao alterarmos, por exemplo, o valor dele em x para um valor igual a 8, como vocês podem ver, a tendência das partículas se movimentarem no eixo x, a serem lançadas no eixo x, se torna maior. Podemos também alterar os valores nos outros dois eixos. Ao colocar o valor 3, por exemplo, para z, as partículas tendem a ir um pouco mais para cima. Então, colocando um valor de 10, ela vai ainda mais para cima, como vocês podem ver aqui. Ok? Então, são parâmetros bem interessantes. Muito bem, vamos dar um ESC aqui para parar a animação. E temos aqui agora em Physics alguns parâmetros interessantes. São eles o Newtonian, o null e o fluid. O Newtonian representa a maneira, no caso a física newtoniana, com a qual essas partículas são lançadas. Como vocês podem ver, é como se essas partículas estivessem sob efeito da gravidade, ou seja, física newtoniana. Null representa sem física, e elas nem são lançadas do objeto, e fluid, como o nome diz, elas são lançadas como se fossem fluidos. Manteremos aqui o Newtonian. Size representa o tamanho das partículas, ok? Então vamos dar um Ctrl Z aqui para retornar para o 0.050. Vamos ao Newtonian. Brownian é a distribuição das partículas, se torna distinta. Então, por exemplo, ao alterar o valor de Brownian, essas partículas são emitidas de uma forma distinta. Vou manter aqui em Ctrl Z, em 0. Okay. Bem, vamos agora a Vamos agora acrescentar um novo objeto à nossa cena. Vamos acrescentar um monkey, um macaquinho à nossa cena, como vocês podem ver aqui. Ok? Então, adicionamos aqui a Suzane à nossa cena, não um smooth. Ok? E o que faremos agora? Faremos com que este objeto não emita mais aqueles pequenos grânulos, mas que emita agora um objeto com este formato. Então, a partir de agora, este objeto, o emissor, irá emitir vários macaquinhos, vários objetos como lançamos agora. Então, retornamos aqui, selecionamos ele novamente e vamos agora em Render, habilitar a opção Object. E agora, vamos em Duplicate Object, vamos escolher a opção Monkey, que representa justamente o objeto que foi adicionado, Monkey. Ok? Então, habilitamos Object, Duplicate Object, escolhemos a opção Monkey. Ao dar um Play, nós estamos emitindo agora várias cabecinhas de macaco. Bem, mas como está muito pequenininho, vocês talvez não estejam enxergando direito. Então, vamos agora alterar aqui em Física. Deixa eu ver. Não, vamos aumentar aqui em Size
o tamanho desses objetos que serão emitidos. Então vamos aumentar aqui para um tamanho considerável. E como vocês podem ver, estamos emitindo várias cabecinhas de macaco. Vamos alterar o valor de 500 para 100. Como vocês podem ver, temos aqui as nossas cabeças sendo emitidas. Podemos também ainda alterar mais alguns parâmetros. Entre eles temos o rotation. E as nossas cabeças vão tendo uma certa rotação distinta da anterior. Elas giram. Ok? Temos também um outro parâmetro, que é o display. Nele podemos alternar o quantitativo de partículas que são visualizadas aqui nesta animação. Isso serve para que o arquivo se torne menos pesado durante a edição. No entanto, durante a renderização será mantida essa quantidade padrão de objetos em nossa renderização. Então, se alterarmos o valor de 100% para, por exemplo, 24%, apenas 24% das cabeças farão parte agora da cena de trabalho, não da renderização. Okay? Então vamos manter aqui em 100% e temos aqui novamente o quantitativo correto de cabeças. Então esse é um efeito bem interessante. Muito bem, por fim, vamos também, ao invés de emitir apenas um tipo de objeto, vamos adicionar aqui a nossa cena vários cones, por exemplo. Vários cones a nossa cena. Então temos aqui um cone adicionado. Faremos com que este objeto emita não apenas este objeto, mas que emita a combinação desses dois objetos. Ou melhor, vamos adicionar mais um objeto. Vamos adicionar aqui uma esfera. Ok? Então esses três objetos serão adicionados ao nosso sistema de partículas. Como faremos isso? Selecionemos esses três objetos ao mesmo tempo. Então, com Shift pressionado, clicamos com o botão direito do mouse sobre cada um deles. E vamos utilizar o comando Ctrl G. Dessa forma, como vocês podem ver, aqui, esses três objetos tomam esse aspecto esverdeado. E isso representa um novo grupo que foi criado. Aqui podemos modificar o nome desse grupo em Name, em Create New Group. Vamos colocar aqui Cone, Macaco, Esfera. Ok? Então esse é o nome do nosso grupo. Ao invés de dar um Ctrl G, podemos também vir em Object, Group, Create New Group. Ok? Então essas são duas formas de criar um novo grupo. Clicamos novamente sobre este objeto e clicamos agora em Render, na opção Group. Escolhemos em Duplicate Group um novo grupo. O grupo que foi criado, no caso, Cone, Macaco, Esfera. Ao dar um Play em nossa animação, como vocês podem ver, temos três objetos distintos sendo emitidos ao mesmo tempo. O cone, a esfera e o macaco. Bem, e por último nós iremos aprender como emitir estes objetos de um único ponto específico, de um grupo de vértices que iremos criar aqui em nossa cena. Então vou dar um ESC, vamos aqui entrar no modo de edição, damos um comando com a tecla Tab, ou vamos aqui em Edit Mode, ok? Vamos criar aqui uma extrusão neste vértice bem aqui, desculpem, nessa face bem aqui, damos um ESC S para uma extrusão orgânica, damos uma extrusão normal, vamos dar um corte aqui nesta área, Ctrl R, movimentamos aqui a linha para cima, modo de seleção por faces, clicamos com o botão direito do mouse nessa face, damos uma nova extrusão e iremos fazer com que agora os nossos objetos sejam emitidos apenas por essa pequena face. Como faremos isso? Vamos criar então um grupo de vértices. Vamos aqui em Object Data,
Vamos em Vertex Groups, clicamos nesse pequeno sinal de mais para adicionar um novo grupo de vértices. Add a new Vertex Group. Clicamos com o botão esquerdo do mouse, damos um nome a ele. Vamos dar o nome de emissor. Damos um Enter. Vamos em Assign e escolhemos aqui peso. Vou manter em 100%. Ok? Retorno ao modo objeto, clicando na tecla Tab. Vamos novamente ao Particle System. Vamos em Vertex Group e na opção Density, vamos clicar com o botão esquerdo do mouse sobre esta lacuna e vamos escolher a opção Emissor, que foi, no caso, o grupo de vértices que criamos anteriormente. Agora, vamos dar um Alt A e, como vocês podem ver, os nossos objetos são apenas emitidos por essa área da qual nós criamos. Como vocês podem ver, eles não são lançados dessas outras partes do nosso objeto. Bem, senhores, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.